Quero agradecer ao Cefec pela oportunidade do estudo e vou falar mais devagarzinho. Bom, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 4, da Lei de Reprodução, falando sobre poligamia. São as duas últimas questões da Lei da Reprodução. Questões 700 e 701. Bom, o que é poligamia? Poligamia vem da junção de duas palavras gregas, que são várias uniões. É a união conjugal de uma pessoa com várias outras, e também é um costume socialmente aceito em algumas sociedades, que esse tipo de união é permissivo em algumas sociedades, em alguns países. No Antigo Testamento, a poligamia era bastante comum, Inclusive, por homens que temiam a Deus, porque era uma regra, E alguns casos são citados na Bíblia, obviamente, aqueles mais importantes na história, do povo hebreu e na história da própria Bíblia. E nós temos o primeiro exemplo, que foi em Gênesis, capítulo 4, versículo 19, e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Lameque é descendente de Caim. Mas, na mesma Gênesis, a gente vê no capítulo 2, no item 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, na verdade, nas palavras de Deus, na Gênesis, ele colocou bem claro que o homem apegar-se-á à sua mulher. Na Wikipedia, a gente vê que a poligamia é um costume socialmente aceito em determinados países, cujas leis e religiões permitem esse tipo de união. E a gente vê no correr da história que foi amplamente usada, tendo como principal causa a grande diferença numérica entre homens e mulheres. Essa diferença era ocasionada pelas guerras. A gente tem que atentar para o fato de que essa diferença numérica é pontual em determinados locais, não é uma diferença generalizada, apesar do que possa parecer. O Velho Testamento fala, por exemplo, de Jacó, que com Lia, sua primeira esposa, teve 6 filhos e uma garota. Com Raquel, sua outra esposa, teve 2 filhos, que eram seus favoritos, e que despertou a inveja nos demais. Com Bila, serva de Raquel, teve 2 filhos, e com Zilpa, serva de Lia, teve outros 2 filhos. E essa prole que viria dar origem às 12 tribos de Israel. Moisés teve 2 mulheres, Davi teve 8, mas o campeão nesse assunto foi o rei Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. E, como eu disse antes, a Bíblia se limita a falar somente nos casos que tiveram grandes implicações na história de Israel. E a maior parte dos casos não foi registrada nos textos, mas existia em grande número. E a primeira pergunta, de número 700, Kardec pergunta: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? E os espíritos respondem: sim,
porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então, a finalidade dessa igualdade, mais ou menos, que existe entre os sexos, já nos dá uma orientação de como essa união deva ocorrer. Aqui nós temos, hoje, dia 27 de março, esses dados foram de uns 15 minutos atrás, população masculina atual, que equivale a 50,5% da população total, é de 4.021.930.300 homens. E a população feminina, 49,5%. Equivalendo a 3.949.318.200. Mas esse número já aumentou, tá? Nesses 15 minutinhos aí que a gente olhou. Então, a gente tem uma equivalência de números. Talvez a distribuição que não seja tão equitativa assim, por conta de guerras, né, e outras situações adversas. Na questão 701, Kardec continua. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E a resposta foi bem clara, que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas a sensualidade. Então, o valor aos prazeres da matéria é que leva a essa multiplicidade de uniões de pessoas em que, na verdade, não é o sentimento que conta, e sim a realização dos prazeres da carne. O impulso poligâmico do homem não é um instinto biológico, apesar do que dizem os homens, utilizando os animais como exemplo, né? Mas sim um simples resquício das fases anteriores de sua evolução, ou seja, nós ultrapassamos essa fase animalesca. Então, não sendo irracional, nem sendo controlado pelas leis naturais das espécies animais, o homem tem o dever moral de refrear esse impulso e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e familiar. Então, não é porque nós somos animais, né, como é dito, como argumento de alguns homens na sociedade masculina, que essa irracionalidade também deva nos acompanhar, né? Nós não temos mais a necessidade de usar as leis naturais de reprodução para como as espécies animais usam, né? Nós temos agora um dever moral de refrear esse impulso. E é pela razão que nós refreamos esse impulso, e é pelo livre-arbítrio que nós controlamos esses impulsos, elevando-se, né, o homem conscientemente acima dessas exigências biológicas e das ilusões sensoriais. E se esse controle lhe parece difícil, maior ainda é o seu dever de realizá-lo, porque maior é a sua necessidade de evolução nesse campo.
que, como diz a questão 646 do Livro dos Espíritos, quanto mais difícil, mais valor, mais mérito nós temos na realização desse controle. O mérito do bem está na dificuldade. E entre poligamia e monogamia existe uma distância muito grande. E a conquista da monogamia revela um poderoso passo evolutivo da humanidade na área dos sentimentos. A vida a dois, pelos laços do matrimônio, enseja real oportunidade de progresso. Por quê? A união, a constituição de um lar não só permite a reencarnação dos espíritos e logo o resgate de faltas do passado, como representa a célula da família universal, a unidade primeira da educação espiritual. Né? Então, a família representa uma parte da humanidade, da qual nós todos fazemos parte. O texto anterior e esse estão no link oconsolador.com.br, falando sobre poligamia e monogamia. Eu achei na Revista Espírita, de março de 1858, uma comunicação de um espírito com vários temas. Entre eles, por ele ser um antigo pachá do Egito, Mehmet Ali, foi perguntado a ele: que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? E a resposta dele foi curta. É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Então, são povos ainda num degrau um pouco abaixo na evolução, né, no que se refere à exacerbação do amor, como Jesus nos ensinou. E na Revista Espírita de novembro de 1866, na verdade, nessa revista são 2 capítulos muito grandes contando a história de Maomé, como toda a história dele, Maomé e o islamismo. E eu peguei 2 partes falando o porquê da questão da poligamia, porque até a morte da primeira mulher dele, que até então foi a única, Kadir, na idade de 50 anos, Maomé tinha 50, e ela era 15 anos mais velha. Até então, os costumes de Maomé foram irreprocháveis, né? Ele não tinha nada o que se falar dele. Mas, depois da morte dela, suas paixões não conheceram limites. E, para justificar o abuso que ele fez das próprias paixões, foi que ele consagrou a poligamia em sua religião. E foi o seu mais grave erro, porque foi a barreira que se ergueu entre o islamismo e o povo civilizado. Então, por isso, essa religião não pôde, mesmo após 12 séculos, transpor os limites de certas raças. Então, até a idade de 50 anos, Maomé se dedicou à primeira esposa, e depois da morte dela, que ele saiu, né, dando vazão às suas paixões, né, aos seus amores carnais. E, regulamentando a poligamia, ele impôs alguns limites à desordem, conteve alguns abusos bem mais graves que aconteciam na sociedade na época.
Mas nem por isso a poligamia deixará de ser o verme roedor do islamismo, porque é contrária às leis da natureza. E aqui repete-se, pela igualdade numérica dos sexos, a própria natureza traçou os limites das uniões. Permitindo 4 mulheres legítimas, Maomé não pensou que para que sua lei se tornasse a da universalidade dos homens, seria preciso que o sexo feminino fosse ao menos 4 vezes mais numeroso que o masculino. E não é isso que a gente vê. A ciência nos mostra que existe o equilíbrio quantitativo entre o sexo masculino e o sexo feminino. E nós vemos Paulo, na primeira carta a Timóteo e depois a Tito, falar sobre a monogamia. E ele diz, a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E em Tito, capítulo 1, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem sejam desobedientes. Então, nós vemos no Novo Testamento, apesar do não julgar do próprio Cristo, né, com relação, por exemplo, àquela passagem da mulher adúltera, que ele não julgou, né, e não permitiu que ninguém julgasse, a monogamia é ainda aquele conselho, aquela orientação que nós devemos seguir com relação à não exacerbação dos prazeres da carne, e sim a exacerbação do amor, o amor filial, o amor à família, o amor ao seu companheiro, à sua companheira. E o Kardec faz um comentário depois dessas duas questões, dizendo que se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Esse termo aperfeiçoamento social, obviamente, é a consequência do aperfeiçoamento moral das pessoas que fazem parte dessa sociedade. Ainda na Wikipedia, esse dado é de 2009, eu não achei nada mais atualizado, né? A poligamia era legal ou considerada aceitável em grande parte da população em 33 países, 25 deles na África e 7 na Ásia. E sempre a gente, quando vê esse número, a gente pensa, nossa, tem muito, né? Muito país que pratica a poligamia. Só que essa prática, quando você vê ao redor do mundo, é menos comum que a prática da monogamia. É aquela história da gente pegar um dado, uma parte de um dado e colocar como comum, né? Como rotina, como normal, e não é. E em culturas que praticam a poligamia, sua prevalência entre a população está frequentemente ligada à classe
e ao status socioeconômico. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessidade de disciplina do seu mundo emotivo. Então, nós temos aí Emmanuel nos dizendo que a poligamia, na verdade, vai nos causar novos débitos, né? Novas necessidades de reparação, até que nós consigamos disciplinar as nossas emoções. E reconhece na monogamia o caminho certo para suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se afina com os propósitos e aspirações, o parceiro ou a parceira ideais para a sua comunhão sexual e suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças para se colocar no encalço do trabalho, imprescindível à própria evolução. Então, um companheiro ou uma companheira que tenha a mesma manifestação afetiva, que tem os mesmos propósitos, as mesmas aspirações, na verdade é um estímulo, é um empurrão para que ambos tracem o caminho da evolução. Isso está no capítulo 5, Energia Sexual, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, através do Chico Xavier. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz, no capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, no item Poligamia e Monogamia, dizendo que o instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem, a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Então, ele nos diz, com outras palavras, o mesmo texto que Emmanuel nos traz em Vida e Sexo. Quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. Então, nós, na nossa evolução, integrados nessa evolução com relação à nossa responsabilidade moral, não só conosco, mas com as pessoas à nossa volta, né, nós conseguimos estabelecer, né, novos programas de trabalho, nós conseguimos evoluir à medida que nós nos integramos responsavelmente, com a moralidade dos nossos sentimentos e não das nossas sensações. Continuando nesse mesmo capítulo, André Luiz nos diz que em semelhante eminência, né, ou seja, nesse aprendizado, nessa evolução, nesse traçado de novos trabalhos, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano. Então, vai ser normalmente, né? De vez que dentro dela se realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, aquela união ideal, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes
da criação divina. Nós seremos repetidores dessa beleza e desse amor, dessa sabedoria que nós recebemos de Deus, né? A humanidade como um todo. Vai repetir, vai ser a extensão desse amor, nessa família imensa que é a humanidade. E no livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, Amor Imbatível Amor, Joana diz que a união entre dois seres resulta de um alto estágio de desenvolvimento do self, do seu íntimo, do seu espírito, firmando-se na fidelidade e respeito ao outro ser que lhe serve de companheiro ou de companheira. Muitas vezes, entretanto, o egoísmo que derruba esses vínculos do matrimônio por necessidades sexuais de variação ou por saturação no relacionamento. Então, esse alto estágio do desenvolvimento, da evolução do espírito, nos faz, ao ter algum problema que haja nesse casal, né, ou de um parceiro com o outro, a descobrir juntos, né, a resolver juntos os problemas. E não derrubar esses vínculos, ou pelas sensações efêmeras, né, ou por simplesmente a saturação no relacionamento sem ter causa nem porquê. E para terminar, Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 8, diz: e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Então, nós seremos dois, não multidões. Agradeço a vocês a paciência e Deus abençoe a todos. Obrigada.